Olá, caríssima aluna, caríssimo aluno, sejam bem-vindos a mais esta videoaula, onde nós vamos aprender sobre os adjetivos e as locuções adjetivas. Aqui quem está falando é o professor Anderson e eu peço que você preste bastante atenção, pois este conteúdo é muito fácil, mas você precisa ficar atento à explicação. Vamos lá aprender um pouquinho sobre o conteúdo de hoje? Pois bem, o que é o adjetivo? O adjetivo é a palavra que vai dar a característica para o substantivo. Nós sabemos que o substantivo é aquela palavra que vai dar nome às coisas, aos seres, né? E o adjetivo vai ser a palavra que vai dar a característica para esse substantivo. Vamos olhar algumas frases para a gente entender melhor? Nós temos esta frase aí. De azul, e aqui nessa página, marcado de azul, sempre será o substantivo e de vermelho o adjetivo. Nós vemos aqui, por exemplo, meu tênis é lindo. A palavra tênis é um substantivo. É aquele objeto, aquele calçado, aquilo que você coloca no seu pé. Meu tênis é lindo. O substantivo é tênis, mas esse tênis é o quê? Ele é lindo. Então, lindo é um adjetivo porque está dando a característica para o tênis. Então, o adjetivo pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser qualquer outro tipo de palavra que vai caracterizar, que vai dar uma característica para o substantivo. No caso, o nosso substantivo é tênis. E esse tênis, ele é o quê? Ele é lindo. Então, lindo é um adjetivo. E se eu falasse que meu tênis é feio, então o adjetivo seria feio. A próxima frase é: a pizza estava deliciosa. Veja, qual que é o nosso substantivo? Nosso substantivo é a palavra aqui de azul, pizza. E essa pizza ela era o quê? Qual era a característica dessa pizza? Ela estava deliciosa. Portanto, deliciosa é uma palavra que, no caso aqui, é um adjetivo que está dando a característica para o substantivo pizza. Porque ela não era qualquer pizza, era uma pizza que estava deliciosa. Ela tem uma característica. Está compreendendo? Está fazendo sentido? Se ficar com dúvida, faça uma pergunta aí nos comentários ou sendo utilizado esse vídeo aula em alguma atividade, pergunte ao seu professor ou professora. Temos uma outra frase. A sapatilha é macia. O nosso substantivo é sapatilha. Mas como é essa sapatilha? Qual a característica dela? Ela é macia, portanto, a palavra macia é o adjetivo, ou seja, a palavra que está nos dando a característica dessa sapatilha. Compreendeu? Isso é o nosso adjetivo. Portanto, o adjetivo sempre é a palavra que está dando a característica para um substantivo. E o que é a locução adjetiva, professor? Pois bem, a locução adjetiva ela é uma expressão com duas ou mais palavras que tem valor de adjetivo. Nós vimos que o adjetivo ele vai dar característica para o substantivo. A locução adjetiva é a mesma coisa, ela também vai dar a característica para o substantivo, só que ela é formada por duas ou mais palavras. O adjetivo, uma única palavra. A locução adjetiva, por duas ou mais palavras. Para vocês compreenderem melhor, vamos para o nosso exemplo. Nós temos aqui a frase: Fernando tem atitudes de criança. Aqui de vermelho nós temos a locução adjetiva. De criança. De criança é uma característica. Característica de quê? Das atitudes. Então, atitudes é um substantivo. E qual é a característica dessas atitudes? De criança. De criança, criança sozinha seria um substantivo. Só que ela vem acompanhada dessa preposição de. Então, nós temos duas ou mais palavras, no caso aqui, duas palavras, de e criança, que juntas estão se referindo a atitudes,
dando uma característica de atitudes. Portanto, nós temos aqui uma locução adjetiva. Uma outra frase. Júlio comprou carne de porco. Ora, nós temos o substantivo carne aqui. Carne é um substantivo. E qual é a característica dessa carne? Essa carne é de porco. Então, nós temos aqui essa locução adjetiva de porco, que tem aqui a função de dar a característica do nosso substantivo carne. Ela não é qualquer carne, ela é uma carne de porco. Veja, eu utilizei duas palavras, a preposição de e o substantivo porco. Só que aqui no caso, porco não está sendo usado como um substantivo. Ela está sendo usada num sentido de adjetivo, juntamente com a preposição de. Por isso que de porco tem uma função de adjetivo. De porco, ou seja, tem a função de dar a característica de carne. Portanto, é uma locução adjetiva. Se nós fôssemos reescrever essas frases usando adjetivos, nós reescreveríamos elas da seguinte maneira. A primeira, Fernando tem atitudes infantis. Então, veja, quando eu uso uma locução adjetiva para aquela frase, eu falo atitudes de criança. Mas aqui eu não quero usar uma locução adjetiva, eu quero usar um adjetivo. Então eu substituo de criança por infantis. Porque infantis é um adjetivo. A mesma coisa com a outra frase. Júlio comprou carne de porco. Se eu quiser substituir a locução adjetiva de porco, eu posso substituí-la pela palavra suína. E posso reescrever a frase assim. Júlio comprou carne suína. Suína é um adjetivo que está fazendo referência à carne. Então, veja, quando nós vamos escrever uma frase, nós podemos utilizar tanto para caracterizar um substantivo, nós podemos utilizar um adjetivo, que é uma única palavra, que está dando a característica para o substantivo, ou eu posso utilizar uma locução adjetiva, que podem ser compostas por duas ou mais palavras, como nós vimos no exemplo. Então, aqui, relembrando, de criança, locução adjetiva. De porco, locução adjetiva. Infantis, adjetivo. Suína, adjetivo. Mas atenção, nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo. Vamos ver em alguns exemplos. Nós temos aqui a frase a farinha de trigo. Então, nós vimos lá nas frases anteriores que eu posso substituir de porco por suína. Suína, suíno, né? Dependendo do gênero da frase, né? da palavra ali dentro da frase. Mas aqui, a farinha de trigo, eu não conheço nenhuma palavra assim que vá adjetivar a farinha, né, de maneira que eu saiba de que tipo de farinha que eu estou falando lá. É farinha de trigo, então não tem uma outra palavra para você substituir, né, nenhum outro adjetivo. Portanto, sempre se usa essa locução adjetiva de trigo para se referir àquele tipo específico de farinha. Um outro exemplo é a aula de história. Nós temos o substantivo aula e a locução adjetiva de história. Está dando aqui a característica da aula, não é qualquer aula, é uma aula de história. Então, você também não tem um adjetivo próprio para você falar, para você substituir o de história. Se você for falar aula histórica, vai mudar o sentido, né? Vai estar dando um sentido de aula incrível, alguma coisa, mas não a aula de história, sobre o assunto história. Entendem? Então, na maioria das locuções adjetivas, nós podemos substituir por adjetivos. Mas existem alguns exemplos, como nos que estão aqui, que nós não podemos substituir por um adjetivo específico. Então, resumindo aqui a nossa aula, o adjetivo
vai dar a característica para o substantivo. A locução adjetiva também vai dar a característica para o substantivo, só que ela vai ser composta por duas palavras ou mais dentro da frase. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode comentar ou perguntar para o seu professor ou professora. Até a próxima aula!